Cabo Verde voltou a destacar-se como o país da comunidade dos países da língua portuguesa melhor classificado no Índice de Percepção de Corrupção de 2025, divulgado pela Transparência Internacional, surgindo, acima de Portugal e muito à frente de outros Estados-membros da CPLP, num contexto em que a média global do índice registra uma descida inédita em mais de uma década e em que persistem fragilidades institucionais em vários países lusófonos, os resultados levantam questões sobre governação, combate à corrupção e qualidade democrática. Para analisar estes dados, o seu impacto político, vamos ouvir agora Hélio Guilis, especialista em governação. Muito boa noite, Hélio. Bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e obrigado por esta oportunidade para podermos conversar um pouco acerca do panorama internacional e nacional. Sim, senhor Hélio. Que fatores explicam o desempenho de Cabo Verde no topo do ranking da CPLP no índice de percepção da corrupção? Bom, talvez iria começar por trazer aquilo que é a tendência que Cabo Verde tem estado a mostrar nas últimas décadas, com particular enfoque para a última década, em que, em termos até continentais, Cabo Verde tem se afirmado, por exemplo, em termos de boa governação, e que conduz o país para esta posição que está a ocupar hoje. Isto é fruto de uma cultura de boa governação, uma cultura de vontade política que foi sendo instituída e passada de geração em geração, independentemente do ciclo de governação, se pertence à oposição ou à posição. Então acabou ficando parte daquilo que é a cultura política de Cabo Verde e hoje não espanta ninguém ver Cabo Verde nessa posição. Tem também aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos demográficos. Mas vale ressaltar que é uma cultura que se criou e que está sendo consubstanciada com aquilo que são as práticas e a passagem de testemunho entre as várias formações políticas que vão ascendendo ao poder. Sim, sim. E o fato de apenas Cabo Verde e Portugal estarem acima dos 50 pontos revela uma clivagem estrutural no espaço da CPLP em matéria de governação e transparência? Olha, olhando para aquilo que é a estrutura dos países, vamos perceber que olhando país por país, há aspectos mesmo que deixam-nos mesmo a desejar. Pagamos países como a Guiné-Bissau, que em termos políticos é o que é, e que quando temos essa estrutura política, dificilmente vamos poder falar em boa governação, dificilmente vamos poder falar em combate à corrupção. Estende-se para países depois como Moçambique e Angola, que são portadores ou são detentores de enormes riquezas, e que na ocorrência destes recursos naturais, como é o gás, como é o petróleo, os diamantes e os rubis, acaba havendo sempre uma tendência dos governos tornarem-se corruptos, ou seja, quando não tem uma estrutura forte, facilmente há ingerência externa que acaba depois desembocando nesta questão da alta corrupção. E depois, obviamente, vamos encontrar outros países, como é o caso de São Tomé, que apesar daquela fraca estrutura demográfica, não tem ocorrência de grandes recursos, então acabam nem estando nem muito mais para lá, nem muito mais para cá. Mas vale aqui enaltecer muito a questão, por exemplo, de Cabo Verde e Portugal, pelo contacto, pela proximidade, provavelmente por alguma influência que possa sofrer o outro, mas vale também trazer países como Angola e Moçambique que estão mesmo na cauda e que, devido à ocorrência dos tais recursos, acabam estando expostos negativamente. Sim, sim, mas o índice revela que existem progressos registados por países como Angola e Timor-Leste, apesar de continuarem abaixo da média global. Como interpreta estes progressos? Estes progressos, na verdade, podem ser vistos em função daquilo que são as rotatividades dos ciclos de governação. Pegando concretamente Angola, a título de exemplo, não é? Podia dizer que estamos na fase final da governação de João Lourenço e que marcou uma transição entre José Eduardo dos Santos e o seu governo. Apesar de ser o mesmo partido, houve algumas reformas que foram levadas a cabo, mas que também vale a pena sublinhar o aspecto que Angola deu alguns avanços positivos em termos econômicos e em termos sociais, em termos de infraestruturas, em termos de modificar aquilo que é o sistema político e econômico. Pese embora alguma imprensa tenha a tendência de mostrar alguma negatividade, o índice vai nos provar o contrário. O caso de Timor-Leste,
conheceu durante algum tempo, principalmente depois da independência por parte da Indonésia, conheceu alguma instabilidade, mas que com o tempo começou a conduzir os seus próprios destinos, conheceu a ocorrência de alguns recursos, lutou muito pela sua zona econômica exclusiva e que, porque tem um governo forte, se formos analisar, de Xanana Guzmão, passando por Ramos Horta, encontramos uma espécie de estabilidade. Então, creio que é esta estabilidade que acaba conduzindo estes países para uma posição de evolução, pese embora ainda tenha muitos aspectos para melhorar. Quando pegamos Moçambique, olhamos que o último ciclo de governação, os últimos 10 anos de governação foram desastrosos. Foram marcados por um retrocesso em que o país caiu na linha da pobreza, milhões de moçambicanos caíram para a linha da pobreza e, por conseguinte, tivemos governos corruptos, o boom dos recursos naturais na última década, a exploração também acabou gerando certas apetências e que a corrupção generalizou. Tanto a nível da máquina estatal como a nível da máquina privada, o país encontra-se agora dilacerado por este bicho que é a corrupção. Com o ciclo que agora vai se inaugurar, espera-se efetivamente que a coisa possa mudar e que Moçambique possa dar uma viragem, mas vai ser uma viragem que vai exigir uma estruturação, porque o problema está mesmo enraizado naquilo que é a máquina governativa do país. Sim, sim. E esta deterioração dos resultados em Moçambique, nos países como Moçambique e a persistência de pontuações muito baixas na Guiné Equatorial e Bissau representam riscos acrescidos para a estabilidade política e económica? Representam sim, porque percebemos depois dos últimos acontecimentos na Tanzânia, depois dos acontecimentos aqui em Madagascar, percebemos uma tendência de haverem determinados golpes de Estado, alguma instabilidade política e manipulação de resultados nas eleições. Isto aconteceu a nível da região, mas que Moçambique não pode ser visto fora deste contexto. Moçambique também conheceu recentemente uma espécie de instabilidade política grande e que, de certa forma, acaba impactando naquilo que são as dinâmicas políticas, sociais, religiosas e até históricas. Então, acredito que esta instabilidade conduziu a uma espécie de fechamento do espaço cívico, aumento da desconfiança em relação àquilo que são os países que vêm Estado a apoiar, são acusados de desestabilizar também. Então, este fechamento poderá também conduzir o país para uma tendência de desconfiança extrema e de formação de um regime cada vez mais repressivo. Então, nesta situação em que há muita repressão, não há de haver transparência nas contas, o gasto com a defesa, com a segurança pública vão aumentar, mas não vão ser declarados, e acaba também criando uma espécie de novas elites corruptas que, na possibilidade e na posição em que estão, poderem dilapidar o país sem que haja forças internas da sociedade civil que possam monitorar este processo. Muitíssimo obrigada, Sr. Hélio, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigada. E estas foram as análises de Hélio Guilish, especialista em governação, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Fica a seguir com o Venâncio José com as notícias do desporto.